Mitra e Jesus, e Mitra e o Natal, o Deus Sol Invictus. Você alguma vez já deve ter se questionado do porquê o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro e por que a própria Bíblia nunca fez menção a essa data como sendo a data do nascimento de Jesus. Já é de conhecimento que personagens como Horus, Dionísio, Hércules e tantos outros também nasceram no dia 25 de dezembro, assim como também detalhes da vida desses personagens e seus feitos. Também tem algumas semelhanças com a de Cristo. E é claro que nenhum evento descrito sobre esses deuses é 100% semelhante ao de Cristo. Mas uma coisa e outra relacionada à vida dos personagens e seus feitos possui algumas certas similaridades. Ambos têm uma ligação direta com o Sol, também conhecido como os deuses do Sol, que surgiram originalmente de antigos cultos a este astro, sendo a personificação solar, ou seja, um ser antropomórfico que representa o Sol. Em muitos casos se acreditava que o próprio ser era o astro em si, se manifestando como um ser humano em carne e osso. Originalmente o culto ao Sol começou no Antigo Egito, através do deus Ra e do deus Horus. Ao deus Ra era atribuído o brilho do Sol de todo o período diurno, garantindo toda a vida na Terra. O deus Horus, por sua vez, não chega a ser denominado como um deus solar, apesar de muitas vezes ser colocado como tal. A razão é que Horus era denominado como o deus dos céus, aquele que causava o nascimento do Sol, ficando conhecido como o deus do Sol nascente. Os solstícios de inverno em várias culturas pelo mundo em épocas muito distantes veneravam suas deidades solares. Os solstícios estão relacionados com o começo das estações do ano, com a densidade dos raios solares e inclinação da Terra que definia as estações. Começava a partir do mês de dezembro, celebrando um período em que a luz do Sol vai aparecer com mais frequência, tendo início no dia 25 de dezembro, indo até o verão, quando o Sol brilhará com mais intensidade e por mais tempo, interrompendo um período longo onde a luz do Sol brilhava muito pouco, começando pelo outono. Isso significava melhores condições para o plantio e uma colheita farta. E essa transição era chamada de passagem das trevas para a luz, atribuída aos deuses cultuados por diversos povos. O simples fato do Sol aparecer e permanecer durante longos tempos de inverno no hemisfério norte da Terra era considerado um milagre, principalmente pelos benefícios econômicos e de subsistência para aquelas pessoas. Anos mais tarde, no período romano, esse período passou a ser chamado de Saturnália, em referência ao deus Saturno, e recebia honrarias em festividades que começavam no dia 17 de dezembro e terminavam no dia 25 do mesmo mês. Quem era Mitra? Como surgiu o mitraísmo? Quando o assunto é a origem do cristianismo, tudo começou na Roma Antiga e o deus Mitra é o ponto principal que leva à celebração do nascimento de Jesus, como é conhecido nos dias de hoje. Muitos historiadores e pesquisadores vão de acordo com a opinião do filósofo, arqueólogo e teólogo francês Ernest Renan, que costumava dizer que se o cristianismo não existisse ou se fosse interrompido, o mitraísmo seria seguido pela maioria da população mundial e Mitra seria o protagonista da celebração do Natal, da Páscoa e daí por diante. O culto a Mitra poderia ter sido originado na Índia há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, integrando o panteão védico, e logo em seguida foi levado à Pérsia. Na Pérsia, cuja maior parte do seu território equivale que é hoje o Irã, é muito falado que Mitra seria a divindade única da religião monoteísta chamada Zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra, conhecido como Zoroastro, que era a religião principal daquele império, e Mitra seria o deus a ser reverenciado, sendo o intercessor de Ahura Mazda, o deus soberano do zoroastrismo. O nome Mitra em persa se acrescentava ao H, que significa contrato, que em outras palavras seria um pacto ou uma aliança, o pacto que o fiel selaria com essa divindade.
Em sânscrito indiano, Mitra significa amigo, aquele que o fiel poderia depositar toda a sua confiança e contar com a sua ajuda. Existem outros registros em outras partes do mundo onde Mitra era cultuado, como por exemplo na Mesopotâmia e na antiga Anatólia, que corresponde hoje aos territórios da Turquia, da Grécia, da Macedônia, parte da Sérvia e uma grande parte da Bulgária. Mas foi no Império Romano que o mitraísmo se popularizou e deixou seus maiores registros arqueológicos, como escrituras em papiros e pedras que traziam as formas de rituais dedicados a esse deus e sua história, artefatos como moedas, estátuas e seus templos conservados até os dias de hoje, conhecidos como mitréus. Os mitréus geralmente eram cavernas naturais ou edifícios que se assemelhavam a uma caverna, e também eram erguidos em lugares subterrâneos ou no subsolo de um edifício já existente. Logo após o fim do Império Romano, muitos desses templos ficaram ocultos por séculos e acabaram sendo descobertos somente no século XX. Podemos destacar o mitréu no centro de Londres, na Inglaterra, descoberto por acaso em 1954. Quando Londres passava por uma reforma para reparar alguns danos estruturais causados por bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Escavações foram realizadas naquele local, e para surpresa de muitos, uma ruína de uma construção antiga foi encontrada, e uma estátua de mármore que foi identificada como a imagem de Mitra. E daí por diante não restou nenhuma dúvida que aquelas ruínas eram um antigo templo mitraico. Além desse, em Londres, Roma, na Itália, é a cidade onde se concentra a maior quantidade desses templos, 8 no total. Também existem mitréus na Alemanha, na França, na Hungria, na Romênia, na Espanha e na Suíça. É bem provável que o culto a Mitra foi trazido a Roma por soldados romanos que ocupavam a região da Anatólia, sendo esse personagem bem popular entre eles e bastante reverenciado. Não é à toa que Mitra ficou conhecido como o deus dos soldados romanos. Não se sabe ao certo a data que o culto a Mitra foi levado ao Império Romano, mas acredita-se que foi em um período que ainda era anterior a Cristo, no ano de 150, e que durante séculos foi crescendo e viria a se tornar uma religião oficial em 274 d.C. Mitra também era conhecido como o deus da sabedoria, e o mitraísmo em si era uma doutrina de mistérios com rituais de iniciação. Inclusive, os mistérios de Mitra era muito estudado pelos gnósticos daquela época. O culto voltado a Mitra era permitido somente aos homens, e muitas vezes exigia que seus adeptos passassem por provas iniciáticas em 7 níveis, para atingir um estado de purificação, e tudo ocorria nos templos mitraicos. E aquele que conseguisse completar a prova até o final já estaria apto a se tornar sumo sacerdote. Alguns guerreiros romanos eram iniciados na doutrina mitraica, e atravessar os 7 céus e as 7 esferas planetárias era o ápice para atingir os graus mais elevados do mitraísmo. As imagens esculpidas de Mitra mostram um homem jovem trajando roupas um pouco semelhantes às roupas dos soldados romanos, usando um saiote estilo kilt escocês e com um gorro na cabeça, montado sobre um touro, segurando-o pela boca com a mão esquerda e com uma adaga na mão direita, perfurando o animal. Aliás, o sacrifício do touro era um dos rituais praticados no mitraísmo, e com algumas semelhanças com a Santa Ceia cristã. O touro simbolizava o próprio Mitra, e comer a carne e beber o sangue do touro era o mesmo que comer a carne e beber o sangue de Mitra, como forma de purificação e ter garantias para a vida eterna. Segundo algumas fontes informativas, é dito que nem sempre esse ritual era realizado com o touro, era substituído pelo pão e vinho. Mitra e Jesus. Qual é a ligação? O cristianismo se originou no mitraísmo romano? Agora vamos ao ponto. Qual é a relação entre o mitraísmo e o cristianismo? É importante saber que na época que a religião mitraica era a maior no Império Romano, o cristianismo já existia como um movimento. Muitas pessoas eram adeptas daquele movimento e vinha sendo um problema para o Império.
Tanto é que muitos desses cristãos foram perseguidos e mortos. Apesar disso, o movimento crescia cada vez mais e o império passava por uma crise. Foi então a partir do reinado do imperador Constantino, a relação entre o império e os cristãos ganhava novos ares, e um grande acordo entre ambos já era uma realidade. Constantino era devoto de Mitra, mas isso não chegou a ser uma barreira que o impedisse de se aproximar do movimento cristão e saber mais sobre a trajetória de Jesus. Foi aí que veio os concílios de Nicéia e de Trento, onde foi decidido que o cristianismo era um movimento 100% legalizado e que era parte integrada da crença de Roma. Já no reinado do imperador Teodósio I, o cristianismo se torna mais uma religião oficial do Império Romano, com o nascimento da Igreja Católica. Mas isso não significa que haveria um cristianismo 100% original. A verdade é que o cristianismo precisou passar por adaptações às crenças pagãs já existentes. O mitraísmo serviu de base para a composição da doutrina do catolicismo romano. Para você entender melhor, vamos ver alguns pontos em comum que faz o cristianismo ser parecido com o mitraísmo em muitos aspectos. Similaridades entre Jesus e Mitra. Assim como Jesus, Mitra teria nascido de uma virgem. Digo teria, porque existem controvérsias se realmente Mitra teria nascido de uma virgem, em registros com relatos desconectados. Sua mãe seria a deusa Anihata, que é denominada como uma Virgem Imaculada. Uma outra versão diz que Mitra foi gerado em uma gruta e nasceu de uma rocha deixando um buraco com a marca como uma marca de seu nascimento. E a data do seu nascimento é o dia 25 de dezembro. Seu nascimento foi testemunhado por pastores de animais, da mesma forma que ocorreu com Jesus. Jesus era considerado o Filho de Deus, e Mitra era considerado o filho de Ahura Mazda, o deus criador cultuado pelos persas. Seus nascimentos foram anunciados por uma estrela que cruzava o céu. Jesus realizou milagres e Mitra também teria realizado milagres. Jesus era considerado um mestre sábio. Com Mitra não poderia ser diferente, assim como qualquer outra divindade mitológica é atribuída ao mestrado. Jesus provou que era possível a imortalidade e a vida eterna. Os seguidores de Mitra também buscavam o mesmo e o viam como um ser imortal. Até aqui você ficou sabendo as semelhanças entre Jesus e Mitra. Mas é importante salientar que existem alguns equívocos sobre os supostos eventos protagonizados por Mitra. Existem informações na internet que dizem que Mitra foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mas na verdade não existe nenhum registro escrito, esculpido ou desenhado que revele que Mitra teria sido crucificado e ressuscitado no terceiro dia. E também não há registros que relatam como foi a morte de Mitra, se ele não morreu ou ascendeu aos céus. O que também é muito falado é que Mitra teria 12 discípulos. Também não existe nenhum registro arqueológico que atestam essa informação. O que existe é um desenho que mostra Mitra cercado pelos 12 signos do zodíaco, que teria sido criado em um período pós-criação do cristianismo por um artista desconhecido. E a imagem dos 12 signos em volta de Mitra é associado aos 12 apóstolos de Jesus. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, muitas desinformações são propagadas pela internet, portanto devemos ficar atentos e acessar fontes confiáveis. Em relação a isso, há de se destacar que por muito tempo foi propagado que Buda e Krishna teriam nascido no dia 25 de dezembro. É verdade que alguns eventos relacionados sobre ambos têm certas similaridades com a de Jesus, mas assim como Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, sendo apenas uma data emprestada, Buda e Krishna também não nasceram nessa data. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, nasceu no dia 8 de abril no Nepal, e a celebração da data do seu aniversário é também a data que comemora a criação da religião budista, criada no ano de 1253. É claro que não se sabe a data exata do nascimento de Buda. Essa seria apenas uma data simbólica. Krishna teria nascido no dia 3 de setembro na Índia Védica. Também não é uma data oficial, é apenas uma data especulativa baseada em estudos históricos.
Um outro erro é atribuí-los como deuses solares e com o solstício de inverno. Não faz nenhum sentido se o dia 25 não é a data oficial do nascimento desses deuses. Semelhanças nos rituais do cristianismo e do mitraísmo. Agora veremos algumas similaridades ritualísticas praticadas no catolicismo romano e no mitraísmo. No mitraísmo tinha o batismo nas águas, cujo significado era a morte simbólica do fiel, que era chamado de neófito, para que o mesmo simbolicamente renascesse para uma nova vida de convertido à religião mitraica. Os sacerdotes do mitraísmo eram chamados de pater. Em latim, idioma oficial do Império Romano, significa pai. Pai em espanhol significa padre. E foi daí que veio o nome que é dado aos sacerdotes católicos. O dia de culto à Mitra era num domingo, e era o dia santo dos mitraístas, que também é dia principal de missas realizadas na Igreja Católica e cultos realizados nas igrejas protestantes, com algumas exceções. Portanto, é o dia santo no cristianismo. Até então, o dia santo era o sábado, uma vez que o cristianismo é uma derivação do judaísmo, e lembrando que Jesus era judeu. Aquele chapéu comprido usado pelo Papa e os bispos católicos se chama mitra. E aí você deve se perguntar, esse chapéu tem alguma coisa a ver com o mitraísmo? A resposta é sim. Logo após o batismo do neófito, ele terá que participar de uma cerimônia. Nessa cerimônia será oferecido a ele uma coroa. E segundo a regra desse ritual, ele terá que rejeitar aquela coroa e dizer bem alto para todo mundo ouvir que sua única coroa é mitra. O neófito batizado usava aquele mesmo chapelão do catolicismo chamado de mitra. E aquele chapéu simbolizava o sol, que seria o mesmo que dizer que simbolizava Mitra. Porque Mitra era um deus solar, era tido como a luz que ilumina o mundo, também chamado de o Sol Invictus. Invictus em latim seria o mesmo que invencível ou vencedor, ou seja, Sol invencível, Sol vencedor ou Sol invicto. E por essa razão, Mitra era representado em estátuas com uma coroa com pontas, que simbolizava os raios solares, para identificá-lo como o deus do Sol. Como já tinha sido falado antes, o mitraísmo tinha um ritual do sacrifício do touro, onde os fiéis comiam a carne e bebiam o sangue do touro em memória de Mitra, que também era substituído pelo pão e vinho. E daí, muitos acreditam que a cerimônia da Santa Ceia praticada na Igreja Católica e Protestante poderia ser uma influência do sacrifício do touro no mitraísmo. Pelo fato que no mitraísmo somente era permitido aos homens a função de sacerdote, muitos historiadores acreditam que isso teria influenciado a Igreja Católica e outras vertentes do cristianismo permitirem somente homens como ministradores dos cultos. Isso porque que já em outras religiões pagãs não tinha essa separação de gêneros. Existiam sacerdotes e sacerdotisas. E não é novidade nenhuma que na Igreja Católica e em algumas denominações protestantes a função de pregar a palavra de Deus é destinada somente aos homens. Sabemos que as reuniões maçônicas são permitidas somente aos homens. Essa também seria uma outra influência, porque muitos ritos da maçonaria teve origem no mitraísmo, que era uma doutrina de mistérios e iniciações com simbolismo seguindo os mesmos padrões como fraternidade entre os membros e ter boa conduta moral e social. No mitraísmo existe os 7 sacramentos presentes no catolicismo. E por fim, o templo principal do mitraísmo ficava em Roma, em um lugar conhecido como Colina do Vaticano, que seria o mesmo local onde se encontra a sede da Igreja Católica. O fim do mitraísmo. Recapitulando, o cristianismo era um movimento forte em Roma, que apesar de muitas perseguições, conseguiu sobreviver e se tornar oficial nos concílios de Nicéia e de Trento no reinado de Constantino e oficializado como uma nova religião no século IV, no reinado de Teodósio I. Também no século IV, no ano de 350 d.C., a data do nascimento de Mitra foi incorporado ao cristianismo, passando a ser a data do nascimento de Jesus, que a partir dali passou a ser uma data festiva no calendário
com o nome de Natal. E no ano de 391, o mitraísmo chegava ao fim, sendo abolido oficialmente naquele ano, e deixando de herança sua influência no cristianismo, que atravessou séculos e continua sendo a maior religião até os dias atuais. Bem, estamos ficando por aqui. Se essa informação foi útil e esclarecedora, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas nas redes sociais e se inscreva no canal. E não se esqueça de acionar o sino das notificações. Um abraço e até mais!